Bom dia a todos. Bom dia. Foi fraquinho, né? Bom dia a todos. Bom dia. Alegria, energia. Sejam bem-vindos. Nós estamos dando início aqui à nossa primeira atividade na FLOF, na Festa Literária da Oficina. Eu sou Alan e tenho essa tarefa aqui de fazer a mediação com esses dois nossos convidados queridos. Vamos começar aqui pedindo uma forte salva de palmas, né? Aqui ao nosso querido João Prado. Apresentar nosso evento. E também, da mesma forma, uma salva de palmas aqui para o Glaucio Cardoso. Salva de palmas falando. Salva de palmas para mim? Mas eu sou mediador. Tá bom. Sejam bem-vindos. E a gente vai começar um pouquinho, né, nessa mesa. A gente tem a temática... de falar do processo criativo na literatura. E a gente vai poder explorar aqui, todo mundo, quem quiser também dar uma palavrinha, né, fazer uma pergunta, explorar a trajetória desses dois companheiros, né, como é que eles realizam, né, como é que eles lidam com a questão do processo criativo, nesse caso, na literatura. Mas antes, vou passar o microfone para que cada um possa dar um bom dia, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. Vou começar aqui pelo João, tá bom? Bom dia, gente. Bom dia. Um prazer muito grande. Venho militando na poesia desde os 8 anos de idade, já fiz vários recitais, tenho viajado, voltei semana passada de Santos, estivemos lá. A poesia, então, me carrega para muitos lugares, esse é maravilhoso e encantador. Como é que eu faço poesia? Vem a inspiração de repente e a gente vai tocando. Eu sei que algumas poesias minhas foram feitas na Mocidade Espírita, dava um tema e nós fazíamos, cada um desenvolvia a poesia, desenvolvia um texto e era muito interessante. Então, é isso, estou aqui com muito carinho, muito encantado com esse espaço. A minha sobrinha Letícia, que faz parte daqui, ela já me convidou várias vezes. Não, Letícia, não vou não, é muito perigoso andar aí, Tijuca, se bem que eu moro em Mesquita, né? É muito perigoso. E ela, não tio, não é. E eu estou aqui e foi uma pena não ter vindo antes. Prazer todo nosso. Agora você já sabe que a mim pode voltar várias vezes. Bom dia! Bom dia. Bom, minha trajetória na poesia também começa aos 8 anos. Foi em 1984, eu tinha 8 anos de idade, João Prado tinha 42 e eu estava na Casa Espírita vendo João Prado falar. Hoje eu tenho 42. E a minha filha tem 8 e também está começando na poesia. Então o grande barato é que ao longo desses anos, desse contato com a poesia, a gente vem curtindo ler poetas, descobrindo poetas, estudando, e a gente acabou naturalmente se encaminhando para a escrita da poesia. E é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de falar de poesia para pessoas que estão interessadas. E a gente percebe que o mundo precisa cada vez mais de poesia. E estar aqui nesse espaço está sendo uma lindeza. A gente que acompanha o trabalho da oficina de longe há tanto tempo, finalmente vir na casa dela, é delicioso. Sem dúvida é uma emoção muito grande recebê-los, né? A gente ter esse momento inicial de conversa, nesse primeiro contato aqui mais específico com a poesia. E eu vou assim, já quebrar um pouquinho assim, o protocolo e pedir assim, para cada um já mostrar um pouquinho. Será que temos uma poesia que já possa compartilhar conosco, seu João? Não posso chamar de seu João, não, desculpa, João. Mas senão a gente fica muito velho, deixa de ter 40 anos, né? Eu curto a poesia e procuro passar na poesia a mensagem, porque antes eu era muito complexado, muito triste, e foi na doutrina espírita que eu descobri esse humor, essa alegria, essa paz, essa confiança na vida, esse encantamento. Então, eu começo sempre os meus recitais dizendo assim: oi tu que andas cansado, vazio, desanimado, parece que o mundo inteiro já desabou ao teu lado. Levanta, cara, sacode, eu não sei como é que pode tanta amargura e desdita, e creia, a vida é bonita.
Vem ver na beira do tempo a festa que o tempo fez e reage de uma vez. Galopa numa esperança tirada de lá do fundo. Rodopia a mão no mundo, no laço prende a certeza. Briga, sacode, discuta, vira mesa, vai à luta. A vida te cobra vida, o mundo te cobra garra. Amarra o teu desengano, não pede, não quero mais. Bem distante da esperança, da coragem, vem lá atrás. Acredita, vai em frente. Com raça, quebra a corrente e bate no peito. Eu posso, eu faço, eu quero, aconteço. Vila o mundo pelo avesso, mas faz, constrói, realiza. Não precisa ser gigante, super-homem nem precisa. Basta seres tu somente, com a força suficiente que tem lá dentro de ti, mas que está adormecida. A vida te cobra vida, faz da vida um paraíso. Quem tem raça por raiz, terá flor feito sorriso. Vem, levanta firme, altaneiro, põe sangue nas tuas veias, põe mais sal nesse tempero e habita Deus no teu peito de um jeito bem verdadeiro. Tem estrelas te espiando, que importa a lama do pé? A fé que vai carregando a gente, se for a fé, se realmente palpita, faz essa vida bonita, do jeito que a vida é. Sensacional. Difícil é falar depois do João, né? Ô, Maria! Mas tem um poeminha que eu escrevi há coisa de um ano. E eu confesso que são poucos os poemas da minha autoria que eu sei de memória. Eu sei mais os do João. Mas os meus mesmo quase não memorizo. Mas tem um poeminha que eu fiz há coisa de um ano e que eu tive a felicidade que ele virou música. Lá com o Aldo Motelevich, do grupo Razão Áurea, que é um poema chamado Deixa. Deixa eu pensar que não há nenhuma dor. Deixa eu brincar de ser tela e ser pintor. Deixa eu ser pincel, que eu te chamo para ser cor. Venha ver o brilho que eu fiz. Vem saber que ainda dá para ser feliz. Deixa eu pintar de azul nosso papel. Deixa eu espalhar um sonho doce feito mel. Deixa eu seguir o exemplo de Emanuel, para saber que há um mundo novo ali, para entender que ele deve começar aqui. E o mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender e viver o amor. Um lugar de esperança e muito mais, onde sob o olhar de uma criança sem temor. Então vocês, deixa a vaidade, deixa a tristeza, deixa o orgulho, deixa o egoísmo, deixa o amor brotar, deixa a sua luz brilhar, deixa a flor se abrir e vem cantar. Bravo! Eu estou aqui de mediador, mas eu também tenho umas curiosidades. Deixa eu te perguntar. Dentro do processo de inspiração, quando você recebe a ideia e vai concretizar, né? Como é que tem sido isso para você? É um processo simples, imediato, ou você precisa se resguardar em algum lugar para entrar em contato e assim a inspiração se dá? Pode falar um pouquinho disso pra gente? A inspiração se dá de várias maneiras, né? Às vezes a gente está num ambiente todo agitado e ali a gente tem uma ideia e a gente consegue às vezes no próprio ambiente passar essa ideia para o papel. No meu caso acontece muito que eu tenho a ideia e eu fico germinando ela na cabeça durante um tempo. Então quando eu chego a botar ela no meu caderninho, eu escrevo à mão ainda, pelo menos poesia eu não consigo escrever direto no computador. Quando eu chego a passar para o caderno, eu digo que ela já está 70% pronta. E aí depois eu deixo ela lá mais uns dias marinando, né? E quando eu vou passá-la para o computador, aí sim é que ela chega a 95%. Porque eu digo sempre que a poesia, o 100% é só quando ela encontra o leitor, quando ela encontra o ouvinte, quando ela está sendo dividida. Aí ela chega
no 100%. Mas é muito engraçado, porque eu não tenho tanto essa coisa de veio uma voz. Não, comigo a maioria dos poemas acontece de uma forma muito consciente. Eu quero escrever sobre um determinado tema e fico pensando nisso. Agora, acontece de vez em quando de um poema me obrigar a colocar ele no papel. Essa semana até lembrei do João, que o João diz que ele não levanta de madrugada para escrever, né? Nem se ele tiver com uma ideia forte. Essa semana eu não estava conseguindo dormir com um poema que ficou na cabeça e eu falei, não tem jeito. Então eu sempre deixo o caderninho do lado da cama, no criado mudo, e sentei, tem uma fresta de luz, sentado na cama mesmo no escuro para não acordar a esposa, fui e botei o poema no papel e saiu quase todo pronto. Quase todo. Só na hora de digitar é que eu troquei uma ou outra palavra, né? Então foi assim, já até botei ele no Facebook. Falei, esse foi um daqueles que veio de tão imediato que eu falei, isso aí é a inspiração mesmo, né? Mas o processo de criação, muitas vezes ele passa por esse lado mais intuitivo e também por esse lado mais racional, mais intelectual mesmo. João. É mais ou menos isso que o Glaucio falou. Eu também, tem certas poesias que nascem rapidamente, naturalmente, tem outras que a gente tem a ideia, mas pelo menos comigo, eu não consigo passar para o papel, porque eu gosto de dizer certas coisas, eu imagino. Eu tenho uma poesia que eu fiquei um bom tempo para dizer uma frase, ela diz assim, lá no meio da poesia, eu não fiz faculdade de felicidade, mas sou bacharel. E eu não conseguia dizer isso, eu batia. Então eu paro a poesia e fico tentando naquilo, horas, dias, meses, mas até eu conseguir dizer aquilo. Isso aí vão sendo. E outras poesias saem naturalmente, muito facilmente, rapidamente. Então é assim, depende do momento, depende do estado emocional e a gente capta a coisa. Eu digo que a gente tem que ter primeiro a ideia da poesia e depois desenvolver. Pensando assim no artista, né, que muitas vezes... vou fazer uma outra pergunta. O senhor falou assim, né, de que coloca para fora aquilo que o senhor está sentindo. Mas já aconteceu de ser só assim um repórter de um acontecimento, algo que marcou a sua existência, a sua trajetória? Já. Eu tenho uma poesia que foi um momento dramático. A minha esposa, o primo dela rolou um morro, bateu com a cabeça lá embaixo e morreu. E ao lado da casa dele tinha um terreno baldio e os meninos passaram barbante no campo todo e penduraram fitas pretas, fita de papel fino preto. Meninos de 8 anos, eu achei aquilo uma homenagem muito linda. Mas como passar isso para a poesia? Demorei 1 ano para fazer. Glaucio, eu peguei um pouquinho da sua biografia, né? Vi que você se interessou pelas letras, né? Fez a graduação, tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que foi esse seu primeiro contato? Existe algum momento assim que você identifica como foi esse momento que me encantou e me levou a essa tarefa, né? a esse trabalho na poesia? Eu sempre coloco que foi quando eu tinha 8 anos e vi o João Prado na Irmandade Espírita José da Luz. Estávamos tendo uma tarde como essa, né? Uma tarde festiva. E aquilo para mim foi assim... encantador demais. Eu acho que foi o meu primeiro contato consciente com a poesia, porque muitas vezes a escola não ajuda nesse contato. Eu, como professor de literatura, digo que muitas vezes a escola atrapalha esse processo de que a pessoa curta a poesia, porque mostra a poesia, às vezes mostra um poema lindo e aí vem com aquela coisa horrível. Agora faça essas questões sobre o poema. Eu acho isso um crime, sinceramente, não. Eu acho que isso devia ser, a pessoa devia ser açoitada por mandar os meninos fazer questionário sobre poesia, pelo amor de Deus. E aos 8 anos eu vi o João Prado falando um poema chamado A Rua Sem Par, que até hoje é um dos meus poemas prediletos. E aquilo para mim foi muito encantador. E quando a gente saiu dali, eu fui do lado do meu pai, que o João conheceu bem, Zezé também conheceu bem meu pai. E meu pai era um homem de muito pouco estudo, mas tinha uma cabeça muito bacana. E eu perguntei para ele, pai, o que era aquilo que aquele homem estava falando? E ele falou assim, meu filho, aquilo era poesia. E o que é poesia?
E a resposta de meu pai foi que poesia é uma coisa que todo mundo conhece, mas tem gente que pensa que esqueceu. E a partir dali eu fui me encantando por ler poesia e resolvi que eu ia decorar poesia para poder falar. Então eu passei a ser o esquisitão da escola, que sempre tinha um poema para falar em toda a festa da escola. Mais tarde, já na adolescência, eu fui falar poesia do João Prado junto com o João Prado. Então aquilo para mim foi um momento assim mágico. E por esse contato direto com a poesia, lendo, decorando, um dia eu falei assim, eu já sei o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu decidi que eu queria passar o resto da minha vida lidando com poesia. E isso fez com que eu escolhesse a carreira do magistério, né? Especificamente a carreira de letras. Toda a minha pesquisa hoje é sobre poesia, embora eu também pesquise áreas como a narrativa, mas a poesia é uma coisa que está presente no meu dia a dia, tá? Mas é engraçado porque eu estudava poesia, lia poesia, declamava poesia, e os poemas que eu escrevia, guardava, não mostrava para ninguém. Quando eu estava aí mais ou menos com uns 20 e poucos anos, eu queimei uma pasta de poemas. Eu olhava e falava, cara, isso aqui é muito ruim. Eu já estava estudando, então eu olhava, eu tinha consciência de que aquilo ali era muito ruim. Mas eu acho que o momento em que eu me defini como poeta foi em 2002. Foi um ano muito, muito relevante para mim, por quê? Porque foi um ano em que meu pai desencarnou. E com o desencarne de meu pai, eu escrevi um poema, que se chama O Mundo e Ele. E eu mostrei para o João Prado, e eu falei assim, não, será que isso aqui presta para alguma coisa, né? E o João, eu me lembro que o João, ele acabou de ler o poema e ele falou, você é um poeta. Então ele me batizou. E ele me batizando, eu falei, bom, agora que ele falou que eu sou poeta, eu tenho que ser mesmo, né? Então esse ano de 2002 foi talvez o ano em que eu posso dizer, agora eu comecei a realmente ser poeta. Até então eu era um amante da poesia, um estudioso da poesia, e eu gosto de tentar despertar esse mesmo prazer, esse mesmo encantamento nas pessoas com quem a gente conversa sobre poesia. Não sei se eu respondi. Sim. João, pegando aqui do relato do Glaucio, né, que ele falou que você o batizou como poeta, como é que você colocaria para alguém que quer trabalhar com essa arte, com a arte das palavras, se encontra, né, um impedimento, seja timidez, seja ainda uma insegurança, qual seria assim, um conselho, né, que você poderia dar para a pessoa desenvolver e vencer essa barreira e também se expressar através da arte da poesia? Essa pergunta é bem oportuna porque eu era muito tímido, até hoje sou tímido, né? Mas eu era muito tímido e a poesia me abriu portas, porque, como eu falei, eu comecei praticamente a dizer poesia na mocidade, embora viesse antes dizendo poesia na escola, aquela coisa, mas a coisa tomou vulto, tomou corpo depois que eu ingressei na mocidade. Então, o meu complexo todo, cabelo crespo, minha cor, minha feiura, eu me achava o mais feio do mundo. Então, quando eu fui convidado para dizer uma primeira poesia, depois fazer um primeiro recital, aquilo foi me valorizando de uma forma. Então a poesia abriu as portas para mim de um jeito que hoje eu tenho a cara de pau de chegar, como cheguei aqui, e dizer poesia, né? Então antes disso era muito complicado. Então eu acho que quando a gente, principalmente para mim a poesia, decorar um texto, procurar decorar bem e se apresentar em público é uma realização maravilhosa, principalmente quando a gente consegue passar a mensagem. É muito importante para nós que somos espíritas e vivemos na luta de passar essa mensagem a cada dia. Então, arregaçar as mangas, se preparar, decorar, procurar decorar bem decorado. Geralmente, antes de uma apresentação minha, eu fico muito nervoso, fico muito angustiado, porque a gente é muito pequeno, a garganta pode falhar, a memória pode falhar, então a gente não sabe o que vai acontecer. Entrega nas mãos de Deus, procura estar bem preparado e toca em frente.
Posso comentar sobre isso? Deve. E assim, uma dica que eu também sempre dou, complementando a fala do João, é que quem quer escrever poesia, leia poesia. Porque é no contato que a gente tem com as palavras dos outros que a gente começa a descobrir a nossa própria. Muitos dos poemas que eu comecei escrevendo era copiando o jeitão do João Prado. Por isso que eu queimei. Eu falei, pô, mas isso aqui, o João faz isso melhor. Eu pego Castro Alves, eu pego Drummond, Mayakovsky, que são os poetas que eu mais admiro, e a gente acaba, de uma certa forma, copiando mesmo no início. E isso faz parte do processo de formação do poeta. O poeta nunca para de formar-se como poeta. E a leitura de poesia, o exercício diário de ler poemas e escrever, ajuda a gente a descobrir a nossa própria voz. Só um instantinho. Aqui é terrível, se a gente comer... Deixa eu ressaltar né? aqui. Esse livro é o livro mais recente que eu lancei. Eu tenho 7 livros publicados e um CD. Esse livro é o mais recente. E esse livro, o prefácio, o trabalho todo desse livro, eu devo ao Glaucio. Muito obrigado. Eu te amo, meu poeta. Declarações, tá bom. Eu queria voltar aqui a falar um pouquinho do processo criativo, que a gente falou um pouquinho como é que é o de vocês e tal. Mas todo artista passa por aquele momento do famoso branco, um certo bloqueio, né? Aquela dificuldade de conseguir colocar no papel a ideia que você tem, né? Por N motivos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, como é que foi para você resolver, se você tem alguma dica também para passar para a gente. O bloqueio é um caso sério, né? Porque eu não me lembro quem foi que escreveu sobre a morte do poeta, né? Morreu de quê? Afogou-se com as palavras que não disse. Eu não me lembro de quem é essa frase, um poema piada, né? Mas às vezes a gente, dependendo de como a gente está em termos de preocupações, a vida familiar, o cotidiano, eles podem dar uma travada na gente. Às vezes, a gente passa por um momento de bloqueio que dura dias. E, no meu caso, a última vez que eu tive isso durou meses. Né? Eu cheguei a ficar mais de meio ano sem conseguir botar uma palavra no papel. Né? E aí eu leio que o Ferreira Goulart chegou a passar 20 anos sem escrever. Eu falo, meu Deus, como é que ele aguentou? Porque, para mim, depois de 3 meses, eu já andava pela casa feito um zumbi. A família reparava que eu não estava bem. E eu não estava bem porque eu não estava conseguindo botar para fora aquelas coisas que eu tinha na cabeça e que queria escrever e elas não passavam. Até que um dia eu fui aproveitando o muro das lamentações da modernidade, que é o Facebook, eu fui lá e escrevi assim: calmaria, vai embora, precisa demorar mais não. Ando com saudades das minhas tempestades. E aí eu percebi que eu tinha escrito. Rapaz, eu chorei tanto naquele dia na frente do computador. Só que eu aprendi uma coisa importante com esse processo. Quando vem esse momento de branco, às vezes é uma hora em que a gente mesmo está precisando ficar mais em silêncio íntimo. Então aí é um momento em que é necessário a gente aprender a exercitar a paciência, exercitar a calma. Entender que às vezes, se você for escrever num determinado momento, você corre o risco de escrever algo que não seja digno de você, que não seja digno da escrita. Você corre o risco até de fazer um texto que é mais confissão do que propriamente literatura, do que propriamente poesia. Então é um momento em que o escritor ele precisa olhar um pouco para dentro de si e fazer aquela pergunta que eu acho que todo artista deve fazer em algum momento da sua vida. Por que eu preciso fazer isso? Ou será que eu preciso fazer isso? Às vezes a gente fica tão empenhado em estar sempre em produção, em estar sempre em evidência, que a gente esquece um pouco de por que a gente faz a arte. Né? Eu conheço alguns artistas espíritas que eles têm uma compulsão por produzir, como se ele quisesse estar constantemente nesse espaço privilegiado que é o palco. E às vezes eu pergunto, está valendo a pena?
Você está com esse esforço todo, ou isso está te desgastando? Então a gente às vezes precisa desse momento de parada. E eu acho que muitas vezes esses bloqueios vêm para nos obrigar a parar. Porque se a gente não parar pelo bom senso, a gente tem que parar pela dor, né? Então eu penso isso. Tá no bloqueio, não estou conseguindo escrever. Não está conseguindo escrever, vai ler, vai passear, vai ao cinema, vai ler gibi, vai curtir sua namorada, seu namorado, vai ver o pôr do sol, e aí você vai ver o pôr do sol, você já vai estar se metendo no meio da poesia. Vai fazer outra coisa, vai cuidar de você, vai pensar, por que eu preciso escrever, por que eu preciso fazer arte? Né? Então é importante ter esses momentos de parada para a gente olhar um pouquinho para dentro da gente. Agora, quando a gente passa, também é uma delícia, né? João, quer acrescentar sobre essa questão do branco, tá bom? Bom, um outro ponto que eu gostaria também de perguntar a vocês, vou começar pelo João dessa vez, sobre a relação com o espiritismo, porque nós, né, somos artistas espíritos, né, que escolhemos nos inspirar nessa doutrina. Então eu queria que o João falasse primeiramente sobre como é que é essa relação para ele, se deu de uma maneira tranquila, se foi algo conflitante. Queria ter essa curiosidade em relação à sua trajetória. Não, realmente eu escrevi a poesia. O meu primeiro livro não foi publicado, Castelo de Ilusões, porque como eu era amargo, passava para o papel toda aquela amargura. Minhas poesias eram assim: um caixão dourado segue-se o cortejo, gente cabisbaixa, lágrimas rolando. Ou então, venho nesse instante, meu Senhor Supremo, te pedir perdão pelo meu ato extremo de extinguir agora a vida que me deste. As minhas poesias eram assim. Quando eu comecei a me envolver com a doutrina, eu fui descortinando um novo horizonte, fui descobrindo um mundo diferente. A doutrina me passou muita coisa boa, tanto que eu tenho uma poesia chamada Prece, que é isso, agradecendo a Deus pela doutrina, agradecendo a Deus por tudo que me fez envolver, porque a doutrina me trouxe muita confiança, muita alegria, muita esperança, muita compreensão na vida, porque a gente passa por momentos difíceis, passa por momentos maravilhosos, é a vida, mas toca em frente, tal qual uma viagem de trem que a gente passa por estações maravilhosas, por estações feinhas, mas vamos em frente e o mundo vai se descortinando maravilhosamente. O meu caso já foi um pouco o contrário do João, porque eu comecei a conhecer poesia como poesia espírita. Mas a partir do momento que eu comecei a perseguir uma linguagem poética, eu comecei a tentar não fazer uma poesia atrelada ideologicamente a nada. Porque eu falo assim, eu já vi algumas pessoas que falam assim: não, porque quando eu escrevo poesia espírita, eu escrevo de tal jeito. Quando eu escrevo poesia não espírita, eu falo, eu não entendo isso. Porque assim, eu não consigo dissociar da minha vida o ser espírita do ser poeta. Só que aí é engraçado, porque muitas vezes os meus colegas espíritas acham que a minha poesia é mundana demais. E os meus colegas poetas não espíritas acham que a minha poesia é religiosa demais. Então eu falo, gente, eu não estou em lugar nenhum, né? Quando eu escrevo, eu não consigo ter muito uma preocupação de não, eu tenho que passar os postulados da doutrina espírita. Isso, em grande parte, eu aprendi com o João Prado, que a poesia dele não tem essa preocupação também de passar postulado, de fazer pregação doutrinária, e é uma grande poesia. A minha poesia ainda está engatinhando, mas eu tenho uma preocupação de escrever aquilo que me vai na alma, que aquilo que eu escreva represente a minha visão sobre os acontecimentos do mundo, sobre os sentimentos. Então, às vezes, um poema ou outro, como um que eu escrevi recentemente sobre a Serra do Vulcão, em que talvez o vulcão espere que um dia nós que vivemos aos seus pés entremos em erupção e abandonemos o comodismo no qual tanto nos afundamos. Talvez um dia o vulcão decida que já esperou demais. Então, quando você olha para isso não tem temática espírita, né? Tem uma temática de você pensar na necessidade da evolução, na necessidade de sair do lugar comum.
Então, é claro, eu tenho uma preocupação de que minha poesia seja uma poesia que se comunique com as pessoas, que faça com que as pessoas pensem. E aí entram temas como transcendentalidade, entram temas como os aspectos do gênero, entram temas como o preconceito, e entra, é claro, a espiritualidade. Tudo tem lugar nisso que eu tenho perseguido como poeta. Tudo. Inclusive o fato de que tudo que eu escrevo é filtrado pela minha visão como espírita. Você tocou num ponto também que eu tinha curiosidade. Gente, eu estou aproveitando que sou mediador, estou perguntando as minhas questões. Outro ponto que você levantou que eu achei interessante é essa nossa relação com a espiritualidade, né? Que se dá a todo momento e no processo criativo, com certeza, né, tem uma importância muito grande. Existiu já alguma situação, alguma construção de um poema, por exemplo, que você sentiu isso de uma maneira mais próxima ou precisou fazer essa aproximação para trazer para a gente? Já aconteceu sim. Tem um poema que eu escrevi durante o AME, o evento que acontece lá no Humildade e Amor, em Irajá. É um poema chamado Outra História. Esse é o tipo de poema que quando eu olho eu falo, isso não é meu. Isso eu tenho plena consciência de que não tem a minha cara, sabe? Eu gosto de escrever poemas de uma forma mais sucinta e ele é um poema relativamente longo, embora de uns tempos para cá eu tenha escrito alguns poemas mais longos, né? Mas é um poema que ele veio todo pronto, eu escrevi ele todo de uma vez durante o evento. Eu não consegui fazer rascunho dele no meio do pessoal, eu tive a necessidade de me isolar, o que num evento de arte é difícil, porque tá tudo em movimento. Então esse é um dos poemas em que eu posso dizer, olha, esse daí não é um poema que eu colocaria como meu. Mas na ausência de uma mediunidade ostensiva, que eu não tenho essa mediunidade ostensiva, eu vou lá e boto meu nome. Já me aconteceu de escrever poemas, eu escrevo muitos poemas durante a reunião espírita, né? O pessoal tá lá na hora do passe, aí eu vou lá escrever, e não é porque o ambiente, não, é porque eu fico sem ter muito o que fazer durante o passe. E eu não sou uma pessoa que consigo ficar em concentração durante muito tempo. A minha cabeça começa a dar uma viajada. Então, para focar em alguma coisa, eu puxo meu caderno e vou rabiscando. Então, muitas vezes os poemas surgem ali. Só que esses são os poemas com menor influência que você pode pensar, né? Então, comigo acontece muito isso. Às vezes a gente sente que alguns poemas têm um auxílio, poemas que vêm prontos. Já teve um poema meu que eu ouvi ele inteirinho durante um sonho, ouvi ele inteiro, e até hoje eu sou muito frustrado porque eu não consegui botar no papel ele todo, né? Ele tá lá no caderninho de rascunho ainda, esperando o dia que eu vou sonhar. Eu até falo, pessoal, vem de novo, porque metade já foi, mas a outra metade está faltando, eu preciso fazer revisão. Mas é muito por aí. Às vezes você tem isso mais palpável, né? No meu caso em menor intensidade, mas às vezes é puramente na base intuitiva mesmo. Como é importante a gente estar disponível, né, para quando essa inspiração acontece. Até porque a espiritualidade já deixou claro que eles não dependem da gente. Eles não dependem da gente, né? Eu posso contar um caso? Eu estava escrevendo um poema, né? Eu estava escrevendo um poema, já tinha umas 3 semanas, né? O nome do poema era Espera, e era sobre uma pessoa encarnada pedindo para que o amigo, o amor dela que partiu, não se esquecesse dela. Só que aí, né, eu fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra, fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra, e esqueci do poema. Deixei ele para lá. Depois de 3 semanas abandonei. Uns 2, 3 meses depois, sei lá, tava eu pensando, pô, tenho que retomar aquele poema. Aí me sai a música do Thiago York com a Sandy. Me espera.
Eu ainda estou aqui perdido em 1000 versões irreais de mim. Gente, a música, você pode fazer a leitura dessa música como sendo exatamente o tema que eu estava rascunhando. Desgraça. Ai, meu, não acredito. Fui lá no caderno, peguei as folhas, amassei, tá bom. Nunca mais abandono um poema por preguiça. Né? Posso abandonar por incompetência, mas por preguiça nunca mais. Porque a letra da música que foi divulgada foi parar em outra pessoa, um tema semelhante demais, em que a pessoa pede para que ela não seja. Tenta me reconhecer no temporal. Se isso não é uma pessoa pedindo para não ser esquecida, eu não sei o que é. E aí a gente percebe, cara, tem gente que vai achar brega, mas o meu lado brega gosta de Sandy, gosta de Thiago York, e só a minha opinião vale nessas horas, né? E aí, tem gente que vai dizer brega, mas é uma música tão bonita, é uma letra tão delicada, que traz uma sensação tão gostosa, e eu pensei, podia ter passado essa mensagem, mas a mensagem tinha que ser passada, não dependia de mim, então que bom que foi para outra pessoa. A mensagem, quando tem que vir, ela vem, né? Pois é. Independente de quem vai ser o portador. Mas de quem é esse poema? Oi? De quem é a letra? É Thiago York. Sabe o nome da música? Me Espera. É linda, gente. É linda. Eu choro toda vez que escuto. Por um sem número de motivos, eu choro sempre. Bom, pessoal, eu sei que a gente está gostando, mas a gente tem outras atividades. Poxa, ninguém fez um né? Então vamos usar aqui esses 5 minutinhos que a gente ainda tem para deixar os nossos 2 queridos poetas aqui para trazer uma poesia pra gente. Pode ser? Deixa eu falar antes dessa vez, né? Brincadeira. É aqui a referência, aqui no João, pertinho. Como eu disse pra vocês, eu sou péssimo para memorizar os meus próprios poemas. Mas tem um poeminha que eu tenho dito ultimamente, estou quase decorando ele todo, só falta o início, o meio e o fim, que é um poema intitulado Graça Divina, que está no nosso livro Caminhos, e é um poema inspirado numa história real. O palhaço entrou na igreja e foi devagarinho se achegando. E entre um amém e um assim seja, pôs-se a observar tão pouca gente ali rezando. É de se explicar a situação. Era uma bela manhã domingueira e o templo botava gente pelo ladrão para ouvir a missa costumeira. Uma dona com a outra fofocava e falava sobre a vida da vizinha. Um sujeito num papelzinho rabiscava os versículos para no bicho fazer uma fezinha. Um outro boa pinta com ar galanteador piscava para a morena de fina cintura e ela, com a saia curta feito um babador, nem dava ouvidos para o que diz a escritura. O palhaço ouviu um rugido lá no fundo como se a terra fosse logo se abrir, mas não foi prenúncio do fim do mundo, só um fiel que aproveitava para dormir. De repente foi uma correria louca do povo se espremendo para comungar e vindo com a hóstia na boca como se fosse goma de mascar. E o padre terminou a pregação exortando os ouvintes seus com as palavras do homem chamado João: alegrai-vos que é chegado o reino de Deus. O seu assunto era alegria e era toda a sua vocação. O circo sempre fora a sua sacristia e o riso a sua forma de oração. Querendo também louvar o Senhor, levando um sorriso aos seus irmãos, deu uma pirueta com fervor, um salto mortal sem usar as mãos. Aterrissou no altar com um só pé, deixando-se cair com grande alarido. Era para ele sua demonstração de fé, com sinceridade, ao mestre querido. Mas pobre do meu palhaço, ninguém quis saber do seu encanto, e o sacristão tomou-lhe pelo braço e o botou sentado lá num canto. Triste, cabisbaixo, envergonhado, viu as pessoas o encararem com desgosto. E ali, sem entender o que fez de errado, sentiu uma lágrima rolando pelo rosto. E a igreja foi se esvaziando, gente apressada, empurra, empurra, e muito pouca gente foi ficando a pensar na mensagem da Escritura.
E o palhaço pensativo murmurava: se era pecado ter sua fé na alegria, pois se a ele a sociedade censurava, por que não combater a hipocrisia? De repente, com o templo esvaziado, uma risada solta, cristalina, ecoou, despertando o palhaço acabrunhado, e entre risos para ele assim falou: meu palhaço, não fiques desanimado. Mantenha a fé e do riso faz constância para libertar esse mundo acorrentado na treva triste da ignorância. És um servidor bom e fiel, para quem os santos dizem o seu amém. No picadeiro da vida, brilha o teu laurel, pois a alegria é missão no bem. Reforça a tua fé em Deus e espalha com tua máscara a luz, sabendo que com cada um dos gestos teus, você me libertou daquela cruz. Obrigado. Eu vou tentar dizer sem microfone. Dá para ouvir? Dá. Tá. Sou encantado pela vida. Acho, como eu falei, que a vida... eu comparo a vida a uma viagem de trem. A gente passa por estações bonitas, estações feias, estações bonitas, e vai tocando a vida até chegar... Tá dando para ouvir aí? Tá. Então, o trem da vida. Braços, pernas, cabeça, coração. Eu sou João. E não me assuste com essa coisa de tristeza. Num segundo eu viro a mesa, posso até recomeçar. Não faço caso de viver contra a corrente. Tenho força suficiente, tenho Deus para me ajudar. Eu vivo a vida muito além dos desenganos. Não coloco nos meus planos guerra, ódio, preconceito. A vida corre rapidinho, ligeireza. Perder tempo com tristeza não me traz nenhum proveito. É necessário ver o lado bom da vida e vivê-la colorida. Falta cor a gente faz, pois nesse trem da esperança eu sou foguista. Se é preciso ser artista, nesse ofício eu sou capaz. E boto lenha na fornalha e toco em frente. Deus ajuda quem trabalha, Ele bota a fé na gente. De vez em quando a gente falha e o trem para de repente. E a esperança vai embora. E a agonia toma conta, justamente nessa hora que a miséria sempre apronta. Eu aí respiro fundo, faço espada dos espinhos, saio a cata pelo mundo, junto os cacos no caminho, e em fração de alguns segundos o trem sai devagarinho. Vai com certa displicência, natural dificuldade, mas no entanto a experiência faz gerar velocidade. Estação de paciência, logo após felicidade. Alegria é uma parada tão bonita de viver, mas a vida é uma jornada. Se a tristeza acontecer, vou passar em disparada, quase não vou perceber. Passa um campus todo em trigo, passa flor, passa canhão, passa o campo do inimigo, é um perigo essa estação. Necessário faz o abrigo para a morada do perdão. Passa o rio, passa a ponte, passa o tédio, passa a dor, passa o tempo, passa o monte. Maquinista, meu senhor, se passares pela fonte, para um pouco, por favor. Só não pares na amargura nem na dor desesperada. A viagem é uma doçura, vai de sonhos carregada. Gaste o tempo na ternura, que é a estação mais cobiçada. Se passares por carinho, passe bem devagarinho, para um pouco se puderes. Não faz de conta o sinal, o defeito ficou mal, a desculpa que quiseres. Na estação da liberdade, maquinista, maquinista, por favor, fique à vontade, liberdade é uma conquista. Deu vontade de parar, deu vontade de correr, tenho tempo para chegar, tenho pressa de viver. Quero ter o que contar quando a vida anoitecer. Sou assim, e o trem avança e carrega uma criança que não cansa de sonhar. Quando a vida é um desatino, recupero eu, menino, que aprendeu a modificar. E o trem segue em disparada, mágoa, dor, amor, perdão, uma viagem complicada para chegar à perfeição. Mas a garra se faz viva, os braços, pernas, emoções. Lá vou eu locomotiva, rebocando os meus vagões. Se uns vagões vão carregados das agruras que vivi, muitos vão superlotados das razões por que sorri. E o trem vai desenfreado, serelepe, acelerado. Ainda bem que eu falei primeiro, viu? Bom, meus irmãos, foi um prazer esse momento aqui que tivemos na mesa com o João Prado e com o Glaucio Cardoso. A gente queria agradecer demais assim, pela disponibilidade de vocês. E a gente vai dar continuidade, né, às atividades da FLOP, só que a gente tem um momentozinho do sorteio, né? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês aqui, pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e aproveitei.
Vamos dar continuidade. Amamos, né? Uma salva de palmas, gente. Obrigado. E vamos dar continuidade nessa foto.